E o fósforo pode ser um grande problema na hora da recomendação de adubação e a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Não se esqueçam, se gostam do nosso trabalho aqui, se inscrevam no canal, também deixem um like e não se esqueçam de ativar as notificações para receber vídeos novos. Hoje vamos ver então os dois motivos pela indisponibilidade de fósforo e como você pode corrigir isso. Então o vídeo está bem interessante hoje. Antes de mais nada, é importante que a gente fale sobre algumas características gerais sobre o fósforo, tá? Então o fósforo, ele é um ânion, tá? Ele tá no solo na forma como um ânion, ele é diferente do cátion. Um ânion tem carga elétrica negativa. Não vamos entrar nessa questão química muito aprofundadamente, mas é importante que vocês saibam, os cátions são o potássio, o cálcio, o magnésio, o alumínio, o ferro, são cátions. Os ânions, geralmente aí a gente fala do fósforo e também do enxofre, do sulfato, eles são ânions, tá? Então ânions e cátions, eles se unem geralmente, tá? Tá ok, pessoal? Então isso é importante que vocês saibam. Outra coisa, o fósforo que é disponibilizado através dos insumos, do adubo, do NPK que você coloca lá na tua lavoura, ele tem uma mobilidade no solo muito baixa, geralmente aí fica por volta de 2 centímetros e também depende da maneira que você disponibiliza lá no teu solo. Outra coisa, se você coloca o teu formulado NPK com fósforo ali em linha, a mobilidade desse teu fósforo, ele vai ser ainda mais diminuída, vai ser ainda menor. Então por isso que se recomenda que esses adubos que tem fósforo, né, sejam disponibilizados o mais próximo das raízes das plantas, porque é aí onde vai ser absorvido, né? E aí diminui os problemas que a gente já vai ver mais para frente aqui. Quando estão próximo das raízes, não podem encostar esses adubos minerais por uma série de motivos, aí pode haver uma queima, né, uma queima entre aspas dessas raízes. Tem que ter uma distância, mas o mais próximo possível esses adubos à base de fósforo, tá? Justamente porque as curvas de absorção, principalmente de fósforo, elas estão uma alta absorção de fósforo lá no início do desenvolvimento da planta, para a maioria das culturas, onde existem também o desenvolvimento das raízes. Lembre-se que o fósforo é importante para o desenvolvimento das raízes, e após, ao longo do ciclo da cultura, vai diminuindo a necessidade de fósforo. Então, já casa muito bem, coloca o fósforo lá no início do desenvolvimento das raízes, a planta já absorve a maior parte ali, que também tem a maior necessidade, e depois você não precisa mais fazer, por exemplo, o fósforo em cobertura não se faz, a menos que seja uma fosfatagem, tá? E o primeiro motivo que nós temos aqui é a retrogradação do fósforo, tá? Muita gente não fala sobre isso, sobre a retrogradação, mas é interessante que vocês saibam então que em solos que têm teores altos, né, um pH alto, que foi feita uma calagem geralmente, ou uma calagem excessiva, muita gente não fala. A calagem excessiva também é um problema quanto à disponibilização de fósforo. Porque o que acontece, tá? Principalmente solos que têm altos teores de carbonato de cálcio, este cálcio se combina com o fósforo solúvel que está ali no teu solo e eles formam o chamado fosfato tricálcico. Esta forma, fosfato tricálcico, ela é indisponível para as plantas. Então, quando o fósforo se combina ali com o cálcio, ele está indisponível para as plantas não vão conseguir absorver. Então, por isso que nunca é recomendado que a fosfatagem e calagem sejam feitas juntas. Tem que ter um período de tempo, tá? De no mínimo, eu coloquei aqui no mínimo 30 dias, mas de preferência anos diferentes. Então que você faça primeiro a calagem do teu solo se tu está em área de abertura e depois então você faz a fosfatagem justamente para evitar esse problema de retrogradação de fósforo. Esse fósforo pode voltar à solução do solo, então ele tá ali, tá na forma de fosfato tricálcico, mas ele pode voltar à solução com o ataque de ácidos fracos. Jonathan, de onde que vem esses ácidos fracos? Vem da deterioração de matéria orgânica e também vem da exudação
das raízes das plantas, tá? Que para absorver nutrientes, elas liberam alguns ácidos fracos para o meio, tá? E com o tempo também esse fosfato tricálcico ele vai se dissolvendo, vai se quebrando, então disponibiliza fósforo novamente ali para a solução do solo, tá ok? Mas isso é um problema. Então, solos que têm pH muito ácido, se lembra lá da disponibilidade de nutrientes em função do pH? Quando você tem um pH muito alto, geralmente acima de 7, 7,5, 8, o fósforo tende a diminuir a disponibilidade. Justamente por causa disso, ele se combina com o cálcio, né? E indisponibiliza também fósforo. O segundo é a fixação de fósforo. Talvez isso vocês já tenham ouvido falar mais, tá? Mas é um problema realmente muito grande, principalmente em solos ácidos. Nós temos um país, o Brasil tem muitos solos ácidos, então o fósforo, por ser, lembre-se, por ser um ânion, se combina com cátion. E quais cátions estão bastante presentes em solos ácidos? Alumínio e ferro, principalmente aqui o alumínio, tá? Mas ele também se combina com o ferro, então fica indisponível para as plantas. Eu tenho um gráfico aqui que mostra isso claramente para vocês. Aqui nós temos o pH em água, tá? Por exemplo, o que é indicado? Aqui 5,5, né? 5,5 geralmente é indicado para você manter aí a máxima disponibilidade de fósforo. Se está muito ácido, né, abaixo ali de 5, 4, 4,5, 3,5, ele tem uma fixação pelo ferro. E aí forma um fosfato de ferro. O ânion, que é o fósforo, se combina com o cátion, o ferro. E aí ainda você pode ter a fixação por alumínio, formando um fosfato de alumínio, que também é uma forma indisponível para as plantas. E se ele está muito básico, está um pH muito ácido, então tem a retrogradação, forma um fosfato tricálcico. Legal, né? Então, esse é algo para você levar em consideração. Então, nessas condições, se aproveita cerca de 20 a 30% do fósforo que você aplica no teu solo. Mas, Jonathan, eu achei que as plantas elas utilizavam muito fósforo. Na verdade, não. Muitas plantas elas têm necessidades de cálcio maior do que fósforo, de enxofre maior do que fósforo, né? E nitrogênio e potássio nem se fala. Mas como nós temos esse problema que tem muito fósforo fixado, a gente tem que colocar na adubação bastante fósforo, porque o fósforo é importante para o desenvolvimento das plantas, é requerido em grandes quantidades, mas temos esse problema no solo que grande parte dele fica fixado, por isso nós temos que compensar colocando mais. Então, os adubos formulados, geralmente que você coloca na semeadura, quando a gente está falando de uma soja, de um milho, de um trigo, de um feijão, eles têm mais o fósforo, tem nitrogênio, fósforo e potássio, né? Geralmente o número do meio ali desse formulado NPK é maior para a época do plantio, porque o fósforo fica fixado e você jogar em cobertura ele não vai fazer tanto efeito, você não vai conseguir aproveitar quase nada. Você colocando próximo à semente já vai ter um aproveitamento reduzido, imagine se você jogar isso daí em cobertura. Mas as recomendações locais de adubação, quando eu estou falando de recomendação local, estou falando do seu boletim técnico, da agência estadual que faz as recomendações de adubação, né? Eles já levam em consideração isso, então você não deve ficar tanto preocupado com o número, geralmente isso já vem considerado, a menos que você esteja fazendo uma fosfatagem, que aí não vem considerado, que você deve levar em consideração esse aproveitamento de 20 a 30%. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a fosfatagem e a gente faz os cálculos lá também. E como que você pode, então, evitar essa fixação de fósforo que incomoda tanto os produtores rurais? Então, como a gente viu, manter o pH ideal, isso é muito importante. Nenhum pH muito alto é legal, porque aí existe a retrogradação do fósforo, e nem pH muito baixo. Aí se combina com ferro e com alumínio e também disponibiliza o fósforo, tá? E a aplicação do calcário, então, ele pode também disponibilizar este fósforo através da liberação deste ânion OH-, que é chamado também de hidroxila, tá? O oxidrila também existe aí na literatura, você vai encontrar OH-, vão ocupar a solução do solo e vão disponibilizar então
para aproveitamento das plantas o fósforo, tá? Quando for fazer, seja necessário, né, fazer a fosfatagem e a calagem, dá um intervalo de pelo menos 30 dias. O ideal é que não seja 30 dias, pelo menos 90 dias, tá? E primeiro sempre a calagem. Se tu identificou que o teu solo está ácido, primeiro faz a calagem, espera 30 dias e faz a fosfatagem. O ideal não é que seja feito isso, fazer um ano a calagem e no outro ano a fosfatagem, tá ok? Esse é o cenário mais ideal, claro que nem sempre a gente encontra o cenário ideal, que a gente tem que fazer as nossas adaptações. Então a gente leva em consideração isso também. E aquela coisa básica, fazer análise de solo na camada 0 a 20 anualmente para verificar as condições de fertilidade do solo, ver se o teu pH não está muito baixo, ver como é que está a disponibilidade de fósforo ali também, tá? Muito importante isso. Pessoal, fico por aqui. Conheça o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente aprofunda esse e outros temas relacionados à fertilidade do solo, tá? Tem certificado, tem suporte, tem as aulas aí que a gente tá lá dentro do nosso curso e também tá sempre entrando material novo e tem o nosso suporte para você tirar todas as suas dúvidas. Tá ok? Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.